Olá, eu sou Paulo Roque, estou aqui hoje no meu canal do YouTube para falar das medidas que o governo adotou para colocar fim à greve dos transportadores. São várias as medidas anunciadas pelo governo, mas hoje aqui nós vamos falar das duas medidas mais polêmicas. Primeiro, a medida que estabeleceu um subsídio de cerca de 10 bilhões de reais, dinheiro esse que está sendo retirado do orçamento, inclusive da saúde e da educação, para compensar a Petrobras a redução do valor do diesel nas bombas. E segundo, tem a medida que estabelece que a partir de agora o valor do frete será todo tabelado no Brasil inteiro. Ou seja, não será mais livremente negociado entre o consumidor e o fornecedor, o transportador. Medida relativa ao subsídio de 10 bilhões de reais. Olha, essa medida está sendo criticada duramente por entidades e associações de contribuintes, por uma razão muito simples. Retirou-se dinheiro, inclusive, da saúde e da educação para transferir à Petrobras. Como já dissemos aqui, a Petrobras disse claramente para o governo: olha, eu não consigo reduzir o valor do diesel nas bombas sem ter prejuízo. Eu sou uma empresa, não posso trabalhar com prejuízo. Então, neste caso, a viúva, o governo, está repassando o dinheiro à Petrobras, no caso os 10 bilhões de reais, para compensar a redução de cerca de 50 centavos por litro de diesel nas bombas. Essa medida está na contramão de que países com responsabilidade fiscal vêm adotando. O que se busca, na verdade, hoje é a redução, a eliminação dos subsídios. Pode haver aqui e ali um subsídio? Pode haver, mas tem que ser para proteger setores que realmente precisam de uma proteção, e não numa situação como essa. Olha, esse subsídio vai beneficiar com a redução do valor do diesel não apenas pequenos caminhoneiros que têm apenas um caminhão. Vai beneficiar grandes transportadores que têm frota aí de 200, 300 caminhões, que faturam milhões e milhões de reais por ano, que têm lucro. Faz sentido, então, a imposição desse subsídio quando, se você tem problema grave na saúde, na educação, na segurança, onde falta dinheiro para investimentos necessários, o governo retirar esse dinheiro do orçamento para transferir a grandes transportadoras, isso, na verdade, é um privilégio. Está na contramão de tudo que deve ser feito por um governo que tenha disciplina fiscal. Na verdade, o governo poderia anunciar outras medidas, mas não, optou sempre por sacrificar mais ainda os contribuintes com a imposição desse subsídio. Vamos falar agora do tabelamento. O tabelamento está na contramão do mercado, porque os mercados mais modernos não adotam esse tabelamento, por uma razão muito simples. Nos mercados, quem decide o preço das coisas é o consumidor na sua negociação com o fornecedor. No passado, o governo já tentou tabelar preços aqui no Brasil. E foi uma experiência que deixou triste memória. Ou seja, de um governo ineficiente tentando resolver o que, na verdade, o mercado deve resolver. Com esse tabelamento, a partir de agora, não é mais o consumidor que decide com o fornecedor, não é mais o produtor rural que decide com o seu transportador quanto vai custar o frete. Essa decisão, na verdade, vai passar agora pelo crivo do governo. O governo que diz: não, esse frete não pode ser mais de R$1.000, como você vinha negociando esse trajeto. Esse frete vai ser de R$1.500. Mas antes eu não negociava R$1.000, não. Agora o governo, isso tem que ser respeitado, porque tem força de lei, o governo determinou que esse frete, você consumidor, tem de pagar R$1.500, não mais R$1.000. Ah, mas o governo vai me dar dinheiro para eu pagar essa conta? Não, esse dinheiro vai sair do seu bolso, consumidor. Alguém está sempre pagando essa conta. No livre mercado, quem paga essa conta é o consumidor final. Como é que ele paga essa conta? Com o aumento dos preços.
ele vai comprar produtos e serviços mais caros. E isso já está acontecendo no caso do frete. As informações dão conta que em alguns setores o frete chegou a aumentar até 140% do que vinha sendo praticado antes da greve dos transportadores. Pela medida provisória estabelecida pelo governo para essa situação, diz claramente o seguinte: se o consumidor contrata um transporte para fazer a sua mudança de São Paulo para Brasília, fez essa contratação, o valor estipulado é de R$5.000, mas o consumidor pode pagar 10 mil, sabia? Porque na medida provisória estabelece que se o caminhão voltar vazio, ou seja, sem carga, o consumidor terá que financiar esse retorno do caminhão sem carga. Na verdade, a conta está ficando muito salgada. Particularmente, eu tenho dúvida da constitucionalidade da medida provisória 832 que determinou o tabelamento. E isso por uma razão muito simples. O artigo 170 da Constituição determina claramente que a ordem econômica brasileira regerá também pelo livre mercado. Ora, se o livre mercado é que regerá a ordem econômica brasileira, que sentido faz o governo impor preços para serem praticados nesse mesmo mercado? Significa, então, que esse mercado deixaria de ser livre, pelo menos no que diz respeito à relação entre os transportadores e os consumidores. Em situações semelhantes, o Supremo Tribunal Federal já declarou a inconstitucionalidade. Não é tarefa do governo tabelar preços de produtos e serviços. Vejam vocês que o governo não tabela nem o preço dos combustíveis. E não se está recomendando que o governo faça isso. Que tem um duro controle, neste caso, do poder monopolístico da Petrobras. É verdade que o mercado da extração do petróleo e do refino do petróleo já foi flexibilizado no Brasil, mas mesmo com essa flexibilização, veja que não entraram muitas empresas no setor de refino, por exemplo. De 17 refinarias, apenas 4 são privadas. Na verdade, os mercados devem funcionar dando mais liberdade de escolha e mais concorrência aos consumidores. Agora um recado final. Sabe quem gosta muito de tabelamento? É o Estado velho. É o Estado comandado pela velha política. Por quê? Ele ganha mais poder. Ele ganha mais poder para quê? Para fazer todo tipo de barganha em nome de todos nós. Imagina o seguinte: os caminhoneiros estão insatisfeitos com o valor do frete que poderia estar defasado de acordo com a tabela. Eles vão pressionar quem a partir de agora? Vão pressionar os parlamentares no Congresso para editarem uma nova tabela e assim aumentar o valor do frete. Ora, está aumentando o poder de quem? Quem vai ganhar mais poder com toda essa história? A velha política. É assim que ela gosta. Ela ganha poder para negociar em nome de todos nós. Esse poder, na verdade, que está sendo dado à classe política, não é da classe política. Esse poder é do consumidor e deve permanecer com o consumidor. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aqui o seu like, faça o seu comentário, inscreva-se no nosso canal, mande sugestões, faça suas críticas. Tanto as críticas quanto os elogios serão sempre muito bem-vindos neste canal.